Queridos, que bom que você está na nossa escola de discípulo, que nós estamos começando com a primeira aula e nós vamos estar falando sobre o tema crescimento espiritual. E você que já está participando da aula, essa é uma material de apoio, você pode consultar agora na internet e você está por dentro da lição. Mas nós vamos começar essa primeira aula, ela vai falar sobre crescimento espiritual. E ela fala justamente sobre a nossa natureza tríplice. Todo homem possui o espírito, uma alma e um corpo. A concepção geral das pessoas é a de que nós sejamos apenas corpo e alma. Para elas, espírito e alma seriam a mesma coisa. Porém, eles não são a mesma coisa. Caso fossem, qual a necessidade de separá-los? Na carta aos Hebreus, lemos que a palavra de Deus é viva, eficaz e penetra até dividir alma e espírito. Hebreus 4, versículo 12. Alma e espírito, portanto, não são a mesma coisa. A palavra de Deus nos ensina que o homem é um ser trino, ou seja, nós somos formados pelo espírito, pela alma e pelo corpo. Paulo aconselhou os tessalonicenses a esse respeito. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos às necessidades de se perceber o próprio espírito. Por que nós precisamos saber que o homem é espírito, alma e corpo? Isso é fundamental sobre muitos aspectos. Vejamos algumas razões pelas quais nos é imprescindível aprendermos não apenas que o homem possui uma dimensão tríplice, mas também que existe uma necessidade de aprendermos a perceber o nosso próprio espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Lá em João, capítulo 4, versículo 24, porque para que possamos ter contato com a matéria, precisamos ser matéria. Do mesmo modo, para que possamos ter contato com Deus, que é Espírito, nós precisamos ser Espírito. Nós não podemos ouvir a Deus com os nossos ouvidos físicos, nem olhá-lo com os olhos da carne. Mas, apesar disso, a Bíblia nos diz que nós podemos conhecê-lo e entrar em contato com Ele através do nosso Espírito. Logo, se falharmos em discernir o nosso próprio Espírito, como podemos conhecer a Deus? O novo nascimento, ele ocorre inteiramente no Espírito. Você não nasce na carne, o novo nascimento não acontece na alma, ele acontece no Espírito. Em João 3,6, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando Adão pecou, ele morreu, e bem assim toda a sua descendência morreu junto com ele. A morte de Adão não foi uma morte física de imediato, mas sim uma morte espiritual. O seu espírito morreu para Deus. Isso não quer dizer que o homem natural não tenha espírito, mas sim que o seu espírito está morto, incapaz de manter contato com Deus. O novo nascimento é o renascer do espírito humano que foi caído, e ele renasce para Deus. O nosso espírito é como uma antena que tem a função de sintonizar as ondas celestiais. O nosso conhecimento espiritual, ele é adquirido no Espírito. 1 Coríntios 2,14, a palavra diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Todo acontecimento que tem algum valor na vida cristã é adquirido espiritualmente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, pelo Espírito. O homem natural, por ter o seu espírito morto, não consegue entender as coisas do Espírito. Não é que as coisas do Espírito sejam difíceis ou misteriosas, mas como o espírito do homem natural está morto, separado de Deus, ele não poderá entendê-la. Ou seja, a sua antena espiritual não sintonizará a frequência de Deus. O Senhor Jesus disse que as suas palavras são espírito. João 6,63. Se elas são espírito, somente o espírito pode percebê-las. O problema é que muitos cristãos
apesar de nascidos de novo, continuam a usar a sua mente para entender coisas que só se discernem espiritualmente. Quem não consegue discernir o próprio espírito, normalmente lê a Bíblia usando unicamente a sua mente e por isso retira pouco proveito dela. A adoração também tem que ser feita no espírito. Deus é espírito e deve, portanto, ser adorado em espírito. João 4:24. Então, não é uma questão de forma, mas de origem. Devemos exercitar o nosso espírito se queremos adorar a Deus. Se falharmos em perceber o nosso espírito, a nossa adoração será comprometida. O máximo que iremos alcançar será um louvor no nível da alma, ou seja, algo emocional. A palavra também diz que nós devemos orar sem cessar no espírito. Depois você pode confirmar isso em Efésios 6:18 e 1 Coríntios 14:14. A oração em línguas é um tipo de oração feita no nível do espírito. Escrevendo aos Coríntios, Paulo explica que se orarmos em outra língua, então o nosso espírito ora. 1 Coríntios 14:14. No verso seguinte, ele acrescenta: orai com o espírito. Para orar com o espírito, não precisamos usar a mente. Por isso, podemos orar o tempo todo. Mesmo enquanto trabalhamos ou estudamos, andando, você pode estar orando em espírito. Como poderei fazer esse tipo de oração se eu nem mesmo sei que eu possuo um espírito? É aí que entra, né? Se a adoração é no espírito, a oração também é. A prática normal da vida cristã implica uma compreensão clara de que cada um de nós é um ser espiritual com uma alma habitando um corpo. Nós somos seres espirituais da natureza de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, como disse o salmista no Salmo 82, no versículo 6. Nós não somos corpo, mas espírito. Por isso estamos aptos a ter comunhão com Deus, a ouvir Deus falar conosco, ouvir o seu Espírito falar conosco. Cada um de nós é um espírito que possui uma alma e habita um corpo. Orar sem cessar é estar continuamente conectado com Deus. Por mais que a sua mente esteja envolvida com outras atividades, o seu espírito ele está aceso para Deus, focado na direção de Deus. A palavra nos exorta a andar no espírito. Toda a vossa vida cristã consiste em aprendermos a exercitar o nosso espírito humano, recriado para contactar o Senhor e sermos guiados por Ele. O apóstolo Paulo diz: se eu orar em outra língua, então meu espírito ora. 1 Coríntios 14:14. Quando ele diz, se eu orar, então meu espírito ora, ele está dizendo que o eu e o espírito são a mesma coisa, mostrando que Paulo se via como um ser espiritual. O Espírito Santo não habita na alma, mas sim em nosso espírito humano recriado. Toda a direção que o Espírito nos dá vem através do nosso espírito. Para isso nós temos um espírito, porque ele é parte do nosso ser, cuja função é nos conectar com Deus. Falhar em discernir o próprio espírito pode ser extremamente prejudicial para uma vida cristã vitoriosa, a qual, em última análise, consiste em sermos guiados pelo Espírito. Se eu não conseguir ouvir o que o Espírito está dizendo, como eu serei guiado por ele? Este é o centro da vida cristã. Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, nos moldando e nos guiando a toda a verdade. Isso não pode ser uma mera doutrina, tem que ser uma revelação em nosso espírito. Este é o ápice da revelação de Deus. Cristo Jesus habita em nós, sendo a nossa própria vida. A vida cristã consiste em duas substituições. A primeira na cruz, onde Ele morreu em nosso lugar. A outra no nosso dia a dia, em que Ele vive a vida cristã por nós. Tudo é feito por sua graça, a salvação e a santificação. Nós servimos a Deus também no Espírito. Paulo diz na sua carta aos Romanos que ele serve a Deus no Espírito. Romanos 1, versículo 9. O mesmo se aplica a cada cristão. Nós precisamos aprender a exercitar o nosso Espírito para que possamos servir a Deus fazendo a sua vontade. Para isso, nós precisamos aprender a exercitar o nosso Espírito
porque somente Deus pode fazer isso em nossas vidas, porque é somente por meio do Espírito que nós podemos conhecer o coração de Deus e fazer a sua vontade. O Senhor Jesus nos diz que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. João 16, versículo 13. Como o Espírito nos guiará a toda a verdade? Falando conosco através do Espírito recriado, que nasceu de novo em você. O Espírito Santo habita em nós, ele fala conosco. Todos podemos testemunhar de que de uma forma ou de outra percebemos a voz de Deus em nosso espírito. Se alguém nunca ouviu o Senhor no Espírito, então não nasceu de novo. É triste isso. Então está na hora, se isso não aconteceu com você, da gente fazer essa oração com você. No final nós vamos fazer isso, pois nós só somos gerados pela palavra de Deus. Se não temos ouvido a sua voz, é porque a antena ainda não está sintonizada. Eu sei perceber o meu corpo, a minha alma, ou seja, a minha mente, as emoções, mas como posso perceber o meu espírito? Essa pergunta é importante e o nosso espírito muitas vezes é chamado de coração na Bíblia. Em Romanos 2, 28 e 29, a palavra diz: porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O coração é o meio pelo qual nós podemos perceber o nosso espírito. Não podemos pensar que o coração seja o órgão físico que pulsa em nós. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de algo íntimo, das profundezas do nosso ser, é o nosso espírito. E aí eu queria que você entendesse agora as funções do espírito, da alma e do corpo. Pela palavra de Deus e pela experiência, nós compreendemos que o homem possui 3 partes e que cada uma delas possui uma função específica. O corpo é a parte material, onde estão os nossos sentidos físicos. A sua função básica é manter contato com o mundo material através dos 5 sentidos. A alma, por sua vez, é a parte que nos permite contactar a nós mesmos. É a parte que nos permite ter a autoconsciência, ou seja, a consciência de nós mesmos. A alma é o eu, o centro da personalidade. O espírito é a parte pela qual nós temos comunhão com Deus e por meio dele nós temos consciência de Deus. Embora a alma seja o centro da nossa personalidade, o espírito é a parte mais importante, porque é o centro do nosso ser. É pelo espírito que nós podemos adorar a Deus e receber a sua revelação. Dizemos ainda que o espírito é o centro, porque Deus habita nele. Agora eu queria que você entendesse as funções do espírito. O espírito humano possui 3 funções básicas. Primeiro, intuição. Segundo, consciência. E terceiro, comunhão. Vamos para a primeira, intuição. 1 João 2,20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. 1 João 2,27 diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Intuição é a capacidade do espírito humano de conhecer e saber algo, independentemente de qualquer influência exterior. Você já sentiu isso? Uma intuição que brota do seu ser? O conhecimento que chega até nós sem qualquer ajuda da mente ou da emoção é o conhecimento que nos chega intuitivamente. As revelações de Deus e todas as ações do Espírito Santo se tornam conhecidas por nós pela intuição do Espírito. A nossa mente simplesmente nos ajuda a entender o que o Espírito Santo revela ao nosso espírito. Muitas vezes sentimos algo em nosso íntimo nos impedindo e até nos impelindo a fazer algo ou nos constrangendo para que não façamos algo. Essa sensação interior é a intuição do Espírito. Você já sentiu isso? Uma voz falando para você? Quantas vezes depois de fazermos alguma coisa nós confessamos: bem que dentro de mim algo dizia para não fazer? Todos nós passamos por experiências semelhantes a essa.
O Espírito está funcionando, mas nós não damos crédito, nós preferimos não ouvir. Estamos confinados a uma vida exterior e quase nunca damos crédito à voz interior do Espírito. As coisas do Espírito devem ser discernidas pelo Espírito. 1 Coríntios 2, versículo 14. Jesus sabia no seu espírito que os outros arrazoavam. Paulo foi constrangido no espírito. Em todos esses casos, nós vemos a forma como se manifesta a intuição do espírito. É um saber que não tem origem na mente e nem no mundo físico. Jeremias 31, 34, a palavra diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Hoje nós vivemos debaixo dessa promessa. Somos todos ensinados pelo Senhor. Você não sabe como, mas algo em seu interior lhe diz que certas coisas não são verdadeiras. A intuição se manifesta pela restrição e pelo constrangimento. Por exemplo, nós podemos planejar fazer uma determinada coisa que nos parece razoável. Gostamos da ideia e resolvemos ir em frente. Porém, algo dentro de nós, uma sensação pesada, opressiva, parece opor-se àquilo que a nossa mente planejou. Nossa emoção aceitou, a nossa vontade decidiu, a sensação pareceu nos dizer que tal coisa, essa sensação parece dizer que essa coisa não deve ser feita. Esse é um impedimento ou a restrição da intuição do Espírito. Tomemos agora como exemplo oposto. Determinada coisa parece irracional, contrária ao nosso deleite, contrária à nossa vontade, mas por algum motivo desconhecido, há dentro de nós certo constrangimento, um impulso, um estímulo para que a façamos. Esse é o constrangimento da intuição. É importante entender que há diferença entre o conhecer e o entender. O conhecer está no espírito, enquanto o entender está na mente. Quando conhecemos uma coisa por meio da intuição, do espírito, a nossa mente é iluminada para entender o que a intuição conheceu, é iluminada para entender o que a intuição conheceu. Na intuição do espírito, conhecemos a persuasão do Espírito Santo. Na mente, nós entendemos a orientação do Espírito Santo. O conhecimento da intuição na Bíblia é chamado de revelação. Revelação é o desvendar pelo Espírito Santo. É o desvendar da verdade, da verdadeira realidade de alguma coisa. Este conhecimento, muito mais profundo do que o conhecimento da mente, essa unção do Senhor nos ensina a respeito de todas as coisas pelo Espírito de revelação e do entendimento. Outra função do Espírito é a consciência. É fácil entender a consciência. Todos nós estamos familiarizados com ela. Ela é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Não segundo os critérios da mente, mas segundo a direção do Espírito. Romanos 9:1 diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Atos 17:16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Quando nós comparamos os dois textos acima, nós vemos que a consciência está localizada no espírito humano. Testificar, confirmar, recusar, acusar são funções da consciência. Paulo diz que em seu espírito ele julgou uma coisa como pecaminosa. 1 Coríntios 5, versículo 3. Julgar significa condenar ou justificar. Estas são ações da consciência. Muito frequentemente a consciência condena coisas que a nossa mente aprova. O julgamento da consciência não é segundo o conhecimento mental, mas segundo a direção do próprio Espírito Santo. Na Bíblia há dois caminhos, o da árvore da vida e o do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus não nos exorta a andar segundo o padrão do certo e errado. Antes, ela nos orienta a sermos guiados pelo Espírito. Quando você para diante de um cinema, qual é a sua ponderação sobre esse filme? Não é pornográfico? Não é errado. Não faz mal? Então eu posso assistir? Esse tipo de ponderação não é da consciência, mas da mente. A consciência não faz ponderações. Ela apenas decide.
Há muitas coisas que a nossa consciência recusa, mas a nossa mente aprova. Devemos rejeitar de uma vez por todas o caminhar segundo a mente, segundo a árvore do conhecimento. Devemos ser guiados pelo Espírito, pelo princípio da vida de Deus em nós, percebido em nossa consciência. Nós precisamos ser absolutos sobre o que Deus condena em nossa consciência. Nunca devemos tentar explicar o pecado justificando. Sempre que houver uma recusa em nossa consciência, nós devemos parar imediatamente. Alguns tentam se justificar dizendo que não tem muita convicção se determinada coisa é errada ou não, mas a Bíblia diz que tudo que não vem da plena certeza e da fé é pecado. Romanos 14, versículo 23. Só podemos servir a Deus com a consciência limpa. Todos nós podemos testificar que a ação da nossa consciência não depende do nosso conhecimento da Bíblia. Muitas vezes sentíamos que algo estava errado e só depois descobrimos aquela proibição na Bíblia. Ou seja, você não sabia, mas você já estava sentindo. Sem que ninguém nos ensinasse, nós sabíamos que o nosso namoro estava errado, a forma como estava conduzindo estava errado, que as nossas finanças estavam desajustadas. Aquele que é nascido de Deus tem no seu espírito a voz do Espírito Santo, falando pela sua consciência. Ninguém jamais poderá dizer que não sabia. A nossa consciência tem a função de testificar conosco a vontade de Deus. A terceira e última função do Espírito é a comunhão. Lucas 1,47 diz: meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. 1 Coríntios 6,17: o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Toda comunhão genuína com Deus é perfeita no nível do nosso espírito. Deus não é percebido pelos nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Ele só pode ser conhecido diretamente em nosso espírito. Aqueles que não conseguem perceber o Espírito Santo, aqueles que não conseguem perceber o seu próprio espírito, não conseguem também adorar a Deus em espírito. É no Espírito que nos unimos ao Senhor e mantemos comunhão com Ele. Hoje nós vemos muitas pessoas adorando na emoção. Tudo que Deus faz, Ele o faz a partir do nosso espírito, sempre de dentro para fora. Essa é uma maneira bem prática de sabermos o que vem de Deus e o que vem do diabo. O diabo sempre começa a agir de fora pelo corpo, tentando atingir a nossa alma. Deus, por sua vez, age de dentro para fora. Sempre que nós formos adorar a Deus, nós devemos nos voltar para o nosso coração, pois é nele que nós percebemos o nosso espírito. Não procure exercitar a mente na hora de adorar. Exercite o espírito através do coração. É por isso que a adoração com cânticos em línguas é mais eficiente, pois a nossa mente fica infrutífera e podemos exercitar o nosso espírito livremente. Quando o fogo vier queimando o coração, absorva-o completamente. Quando vier como um rio transbordante, bebam completamente. A comunhão é sempre percebida no coração. Uma coisa que você tem que aprender é estar sempre exercitando o próprio espírito. A obra de Deus em nosso espírito já foi completada. É como uma lâmpada que se acendeu. Jesus disse que o nosso espírito está pronto. Mateus 26, versículo 41. O nosso espírito está pronto, mas ainda precisa ser aperfeiçoado pelo exercitar. É como o corpo. Você tem que fazer exercício. É como a mente. Você tem que estudar. É uma criança que acabou de nascer. Ela é perfeita, mas ainda precisa ser aperfeiçoada. Ela tem a boca perfeita, mas não sabe falar. Possui pés perfeitos, mas não sabe andar. Nós somos gerados e nascidos de Deus. Ele agora habita em nosso espírito e a nós cabe exercitá-lo. Exercitamos o nosso espírito para sermos capazes de discernir o que procede da nossa alma. Hebreus 4:12. Daquilo que procede do espírito, é o que nós vamos entender, se procede do espírito ou da nossa carne, da nossa alma. Se formos incapazes de distinguir a alma do espírito, nós teremos dificuldade em contatar o Senhor e mesmo servi-lo. Hoje nós vemos várias pessoas que estão na igreja, que estão servindo, mas não estão servindo dentro da vontade de Deus. Deus nos leva a exercitar o nosso próprio espírito por 4 caminhos. O
primeiro caminho é o caminho do quebrantamento. A alma encobre o espírito, assim como os ossos encobrem a medula. Para ver a medula, há que quebrar os ossos. Da mesma forma, para percebermos o espírito, a alma precisa ser quebrantada. Sem quebrantamento é difícil perceber o nosso espírito. A primeira maneira que Deus usa para percebermos o nosso próprio espírito é pelo quebrantamento da alma. Nessas circunstâncias, nos tornamos sensíveis a Deus em nosso espírito. A segunda forma é através da meditação na palavra. A palavra de Deus também tem o poder de separar a alma do espírito. Deus, na verdade, usa o quebrantamento pelas circunstâncias e o poder da palavra para separar a alma do espírito. A Bíblia nos diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Pela oração em línguas. A terceira maneira para percebermos o nosso espírito humano é orando em línguas. Paulo diz que aquele que ora em línguas tem o próprio espírito orando enquanto a mente está infrutífera. 1 Coríntios 14:14. Se você ainda não ora em línguas, busque o Senhor essa experiência, pois por meio dela você crescerá em seu próprio espírito. Nós vamos ajudá-lo a alcançar isso. É o que Deus quer e é para você também. E em quarto lugar, rejeitando a passividade. A última maneira de exercitar o nosso espírito é rejeitar toda a passividade. Para que o diabo possa agir no homem, o diabo leva à passividade. Mas para que Deus possa agir, o homem precisa cooperar, exercitando sua vontade. Se você vai a um culto e fica parado, passivo, esperando que algo lhe aconteça, você irá embora sem receber coisa alguma. Mas se você coopera com o Espírito, exercitando a sua vontade, buscando a Deus, você certamente receberá a sua bênção. Que Deus te abençoe por você ter terminado essa primeira aula e continua. São vários modos onde nós objetivamos o seu crescimento. Que Deus te abençoe.